Esse é o segundo vídeo da Lei Complementar 173. Né? No primeiro, a gente tratou dos aspectos mais financeiros. Então, só para recapitular, a Lei Complementar 173 ela tem três grandes blocos. Um do auxílio fiscal, outro da despesa com o pessoal e outro da calamidade. Ok? Bom, no primeiro nós falamos desse auxílio fiscal, agora o foco será o artigo que tratou da alteração do 65 da LRF, o que trata da calamidade. Aí tem alguns pontos importantes. Primeiro, agora a gente tem que entender que a Lei Complementar 173 ela foi lá e alterou de forma permanente a LRF no que se refere ao artigo 65. E é como se tivéssemos dois artigos 65, entre aspas. Né? Nós temos um artigo 65 que trata a calamidade localizada, a calamidade, por exemplo, em um município, de forma localizada, e o artigo 65, que foi esses parágrafos que foram incluídos, que trata da calamidade a nível nacional, que foi a grande novidade, né? A LRF não pensou numa calamidade a nível nacional lá em 2000. Ela abrandava algumas regras fiscais, continua abrandando, é bom lembrar que o artigo original continua válido, ele não foi alterado. Então, se tem uma calamidade localizada no município, vai para esse artigo 65, os incisos 1 e 2, que dizem o quê? Olha, você vai estar liberado daquelas amarras fiscais em relação a cumprir prazos de reenquadramento de limites de pessoal e de limites de dívida. E também no que se refere à meta fiscal, você está liberado de cumprir meta fiscal, com isso, por consequência de tocar contingenciamentos, de ter que tomar as medidas necessárias para o cumprimento da meta fiscal. Então, vejam só, é importante dizer, esse artigo continua, essa regra continua, que é a original e vale para calamidades localizadas. Aí vem, se criam outros artigos, ou outros parágrafos, na verdade, desculpa, e nesses outros parágrafos do artigo 65 trata da calamidade decretada ou reconhecida por decreto legislativo do Congresso Nacional, que pode ser parcial ou nacional. Então, posso ter uma calamidade a nível nacional, por exemplo, na região norte, na região nordeste. Todos os estados ali estão em estado de calamidade e o Congresso Nacional reconhece o estado de calamidade. Quando acontecer isso, você está nos parágrafos seguintes do 65. E aí ele deixa claro que não vai precisar aquele reconhecimento de cada município junto à Assembleia, porque o Congresso Nacional já reconheceu, seja parcialmente ou totalmente. É o caso da Covid, né? Então a regra da Covid vai entrar nessa nova regra. Então o que o legislador fez foi dizer o seguinte, olha, nós estamos aprendendo com essa pandemia, nós não tínhamos previsto uma calamidade a nível nacional, teve a decisão do Supremo, lá do Alexandre de Moraes, primeiro monocrática, depois reconhecida ali pelo Pleno do Supremo, que aliviava outros artigos, como 16, o 17 de despesas obrigatórias, o 42, né? E se incorporou aquela decisão do Supremo a esses artigos LRF, colocando isso como uma regra permanente. No futuro, no presente e no futuro, se houver, Deus nos livre disso, uma nova pandemia ou uma calamidade de nível nacional, a LRF agora já está preparada. Bom, mas o que regras eles trazem? Aliviam várias regras fiscais. Regras, por exemplo, de criação de despesas obrigatórias, né, que é o 16, aquela estimativa do impacto orçamentário e financeiro, ter que apresentar essa estimativa, declaração do ordenador, todas essas do 16 e do 17, na questão de que tem que comprovar de que aquele aumento de despesa obrigatória já estava previsto nas metas fiscais, oferecer compensação para aquelas regras obrigatórias, essas ficam suspensas quando está em estado de calamidade nacional, né? Ou mais precisamente decretada pelo Legislativo, que é o caso da Covid, ok? Então, para a Covid já está valendo, tá? E valerá para outras. Também afrouxa regras de contratação de operações de crédito, de verificação de limites, de verificação de regras em transferências voluntárias, que é o artigo 25, de operações vedadas pela LRF em termos e consideradas como operação de crédito, que é lá no 37. Ela vai continuar sendo operação de crédito, mas deixa de ser vedada,
né? Por exemplo, a antecipação, recolhimento ou recebimento de recursos antecipados de estatais, recebimento de recursos de tributos sem que tenha havido fato gerador, isso fica liberado dessas amarras fiscais. Mas tem dois deles lá que são mais polêmicos, vamos chamar assim, que é o 42 da LRF e tem uma discussão também em cima do parágrafo único do artigo 8º. Vamos para o 42. O 42 não tinha inicialmente entrado na decisão do Alexandre de Moraes, havia um pedido, acabou que a legislação saiu antes de qualquer verificação. É importante dizer que seja para o 42, seja para todos esses artigos que eu citei, ela afrouxa a regra desde que a despesa seja utilizada para a calamidade. Isso é um ponto importante. Para eu ter o argumento de que aquele gasto está amparado por essa liberação fiscal, eu tenho que comprovar que aquele gasto foi para atender a calamidade. Esse é um ponto fundamental. Então imagine, no termos do 42, se eu tenho que lembrar que ele é feito por fonte de recurso, né? Imagine que eu tenho uma fonte de recurso que nada tem a ver com pandemia. A construção, costumo dizer, de uma rodoviária no município com recursos que venham de um convênio da União. E se por acaso você terminou sem deixar disponibilidade de caixa para aquilo, não vai contar. Ou mesmo se você estiver construindo isso com despesas da fonte 100. Né? Ou mesmo, vamos colocar aqui, você terminou o final do ano com despesas na área de educação sem deixar financeiro suficiente. Bom, a princípio, regra geral, não teria nada a ver com a pandemia do Covid agora. Então, nesses casos, não estão liberados. Né? Por isso que é importante a marcação da despesa, indicando que aquela despesa foi para atender a calamidade. Porque na hora de justificar para o Tribunal de Contas que você terminou o ano, por exemplo, com uma disponibilidade de 1 milhão, tá? Mas com obrigações de 2 milhões, você vai ter que justificar que essa diferença de 1 milhão é porque você fez despesas, executou despesas para atender aquela calamidade naquela fonte de recurso. Então, marcação de fonte de recurso, marcação de ação ou de qualquer outro mecanismo que identifica a despesa é fundamental nessa hora para justificar. É importante dizer que o legislador se preocupou em que a calamidade pública não se transforme numa farra fiscal, ok? Então, nesse caso, vale também salientar que essa liberação desses artigos só vale se for uma calamidade pública de nível nacional decretado pelo Legislativo, né, ou seja, pelo Congresso Nacional. Para o outro, ele nunca vai ser, se um município, tipo, teve um acidente como Brumadinho, ele nunca vai estar liberado do 42, do 16, do 17, das coisas de despesas obrigatórias. Só vai estar naquele início que eu falei aqui, que é relacionado com reenquadramento de dívida, de limite de pessoal e contingenciamento, ok? Quero deixar bem claro e registrado isso. A outra questão agora que apareceu, então espero que tenha ficado claro o 42. O 42, ele então tem que ser olhado por fonte, aquela fonte, o que inverteu, eu tenho que comprovar que seja com a despesa, não está aberta a farra fiscal. Agora, o parágrafo único do artigo 8º. O que é o parágrafo único do artigo 8º? Ele trata da vinculação de recursos. E diz que os recursos legalmente vinculados permanecem vinculados mesmo no exercício seguinte. E a regra agora do novo 45 diz que quando tiver uma calamidade em nível nacional, esses recursos podem ser, então, desvinculados para utilizar na pandemia. Veja, na verdade, esse artigo só vem dar um conforto jurídico para o que já estava acontecendo. Vários estados já estavam pegando dinheiro dos seus fundos, por lei, e destinando para a pandemia. Contudo, havia uma discussão, às vezes pode-se dizer até que ainda há, né? Existem especialistas que defendem que o parágrafo do artigo 8º, uma vez que você vinculou o recurso, e quando sobra os recursos saldo, você não poderia desvincular nem por uma outra lei. Bom, eu não faço parte deste grupo. Eu acho que não tem sentido este entendimento. Né? Senão, vejamos um caso prático. Está chegando dinheiro agora da Covid, né? Nesse tema de pandemia. E aí é para combate à Covid. Suponha que a calamidade acabe em outubro.
Mas mesmo assim, no final do ano, sobre dinheiro da Covid. Não tem mais Covid em janeiro, suponho. Certo? Estamos torcendo para isso. Mas sobrou com dinheiro carimbado para a Covid. Pronto, nenhuma outra lei poderia desvincular esse recurso, porque o parágrafo único é entendido por esses especialistas como algo que não pode ser mudado. Não faz sentido, é lei com lei. E aí é importante entender o contexto desse parágrafo único. Né? Quando ele nasce lá na LRF, eu, por exemplo, trabalhava no Tesouro na área de programação financeira. Existia uma regra na União, regra legal, um artigo numa lei, que dizia o seguinte: o superávit financeiro dos fundos, autarquias e fundações, ao final do exercício, na apuração, serão recolhidos ao Tesouro Nacional e utilizados para abatimento da dívida pública. Quando veio a LRF em 2000, na primeira análise a gente entendeu que havia um confronto e até aproveitamos uma medida provisória para revogar esse artigo. Só que, na verdade, consultamos a PGFN posteriormente. E a PGFN, o que é a PGFN? Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A Procuradoria então disse, não, se eu tiver uma lei que vincule o superávit para outro, eu tenho que verificar se aquela vinculação foi criada por lei, eu tenho que ter o mesmo status normativo. Obviamente, eu não vou poder, numa lei, desvincular um recurso constitucional, um recurso do Fundeb, por exemplo. Mas um recurso numa prefeitura, que foi criado por lei. Teve uma lei que criou o Fundo da Criança e do Adolescente. Destinou recursos para aquele fundo. Aí vem uma nova lei e destina, então, para outra finalidade. Não tem problema, é lei com lei. Ela pode mudar o fluxo e não pode mudar o estoque? Claro que ela pode mudar os dois. Não tem problema nenhum. Né? É a vontade da sociedade, é o parlamento dizendo que quer que aquele dinheiro seja utilizado para outra finalidade. Ok? Então, quanto ao parágrafo 8º, é nisso, que resumo da ópera. Ele sozinho não desvincula para a pandemia. De qualquer maneira, o governo tem que mandar uma lei dizendo, olha, o saldo desses fundos tem que ser agora destinados para outra finalidade, no caso aí, vão ser destinados para a pandemia. Tá? Então esse era o recado mais geral que eu queria dar sobre esse segundo bloco aí. Né? No primeiro nós falamos do auxílio financeiro, agora falamos da questão da calamidade pública. Espero ter ajudado e contribuído aí para o debate.